Graças a Deus por tudo. Deus é bom em todo o tempo todo. Ele é bom. Ele sabe o que faz. Ele não perde o controle nem a batalha. Ele é fiel. E a palavra de Deus, ela tem uma pergunta maravilhosa que muito me fortalece. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo Deus, quem impedirá? Ele é fiel, ele é maravilhoso. Nós precisamos ser transformados todos os dias, nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados todos os dias, nós precisamos buscar a face do Senhor todos os dias, nós precisamos perdoar, amar, nós precisamos aprender, nós precisamos ser moldados todos os dias. Deus não. Deus é eterno. Pelo contrário, Ele está conosco todos os dias para nos moldar, nos lapidar, nos renovar, nos fortalecer, nos quebrantar, nos corrigir, nos exortar e disciplinar. Ele é um professor incansável, um mestre perfeito. Vale a pena colocar toda a nossa confiança no Senhor, porque o salmista no Salmo 125 declara que os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Deus é fiel, Deus é bom, Deus é Pai, Deus é maravilhoso. E graças a Deus que nos ama com toda a sua força. Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. E nós temos muito mais motivos para agradecer. E eu quero compartilhar contigo uma história que veio à minha lembrança enquanto eu conversava com a esposa do meu primo hoje pela manhã no WhatsApp. E alguns anos atrás, uma amiga minha chamada Valéria, ela não vai se importar de eu citar o nome dela aqui, e pelo contrário, ela vai se lembrar de forma perfeita dessa história. Valéria, se eu tiver errando alguma coisa aí, depois você me corrige, mas eu vou falar o que eu lembro que você relatou a mim. Há mais ou menos uns 2 anos e meio atrás, na casa da Valéria e da sua mãe, que eu tanto amo, a irmã Ana, a Valéria compartilhou uma situação que aconteceu com ela no trabalho. Ela, no meio de tantos funcionários, ela não ia muito com a cara de um determinado funcionário. E ela conversava com todos menos ele. Ela cumprimentava todos menos ele. Ela fazia de tudo para não estar na presença dele, ela não ia com a cara dele. Sabe quando você não vai com a cara da pessoa e você nem conhece ela? Você nem sabe da história dela, você nunca se assentou para conversar com ela. E isso é muito errado. Nós muitas vezes julgamos pela aparência ou por aquilo que ouvimos. Talvez você ouve que a pessoa ela é isso, isso e isso e você não conhece ela. Já aconteceu comigo, de uma pessoa falar muito mal de mim para outra e a outra me rejeitar, me ignorar. Não queria de forma alguma amizade comigo. E depois que ela me conheceu, inclusive eu trabalhei na casa dela, ela viu que era totalmente oposto daquilo que a outra pessoa tinha dito. Então tome muito cuidado. Todos temos pontos positivos e negativos. Todos falhamos, todos erramos, todos pecamos. Ninguém é digno de julgar a pedra no próximo, ninguém. E aí a Valéria, ela fazia de tudo para correr daquele funcionário. E aconteceu que ela precisava demais de pagar uma determinada conta e naquela semana era o prazo limite para que ela pagasse aquela dívida. E então ela foi em um funcionário que era amigo dela, foi no outro que era amigo, foi no outro que era amigo, foi no outro, acabaram-se todas as possibilidades. Todas, e ela estava se sentindo apertada sem saída. Qual foi o único que sobrou? Aquele que ela não ia com a cara dele. Das duas, uma. Ou ela se humilhava, engolindo o orgulho e pedia a ajuda dele, ou então ela ia se lascar, não pagando aquela conta. Como ela não tinha alternativa e achou por bem não piorar a situação financeira e ficar com o nome ruim, pagar juros, ela resolveu ligar para aquele funcionário. E para a surpresa dela, quando ela conversou com ele pelo telefone, explicou a situação, se era possível ele socorrê-la financeiramente, aquele homem a tratou com toda a educação e carinho.
E no final ainda disse que se ela precisasse de mais, ele estava pronto a socorrê-la, que podia contar com ele, que seria um prazer para ele estender as mãos para ela no que ela precisasse. Um tapa de luva. Olha que coisa extraordinária. Eu falo extraordinária porque dos 10 mandamentos, certa vez um perito na lei, querendo pôr à prova Jesus, ele perguntou a ele sobre os 10 mandamentos, qual era o maior deles. E então o Senhor Jesus, ele respondeu que os 10 se resumiam em 2. Primeiro, amar o Senhor teu Deus, o único Deus, com toda a sua força, alma, entendimento e com todo o seu coração. E o segundo, amar o seu próximo como a si mesmo. E então ele disse, bem disse, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Tem pessoas que dizem amar a Deus, mas ela odeia o próximo. E no livro de 1 João, ela vem essa palavra para nos confrontar. Porque aqui é claro, como que você diz amar a Deus que você não vê e diz odiar ao seu irmão que você vê e é falho como você, é carente como você, é limitado como você, é tão pecador como você? Como assim? Eu amo a um Deus que eu não vejo, que eu não toco, que eu não ouço e odeio aquele que está no mesmo patamar que eu? É sujeito às mesmas falhas, aos mesmos erros, às mesmas quedas e limitações que eu? E a palavra fala claramente em 1 João 3, versículo 14. Quem não ama, permanece na morte. Quem odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Pesada essa palavra, né? Porque tem pessoas que elas logo já fazem o seu currículo. Eu não mato, eu não roubo, eu não uso droga, eu não prostituo, né? Nunca fiz mal a ninguém. Mas aqui fala que aquele que odeia o seu irmão, o seu próximo, é considerado um assassino. E nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Já no capítulo 4, versículo 7, a palavra fala: amados, amemos uns aos outros. Por quê? Porque o amor vem de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus. Por quê? Porque Deus é amor. Agora aqui eu até anotei versículos 7 e 8. Isso que eu acabei de falar. Agora versículos 11 para frente. Olha só o versículo 11. Visto que Deus assim nos amou, também devemos amar uns aos outros. Não é uma opção. É obrigação. Nós devemos, por quê? Porque Deus nos ama. Ao ponto de ter entregado o seu filho. O mesmo sangue que na cruz foi derramado por você, foi derramado pelo seu inimigo. Foi derramado por aquela pessoa que você diz não ir com a cara dela. E aqui a palavra fala, nós devemos também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. E o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permaneceremos nele e ele em nós. Por quê? Porque ele nos deu o seu Espírito. E o fruto do Espírito Santo é o amor. O amor, ele apaga as transgressões, o amor tudo suporta, o amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo espera. O amor. Das 3, segundo aos Coríntios, lá em 1 Coríntios capítulo 13, no final dessa tão grande lição do amor, fala que agora permanecem a fé, a esperança e o amor. Porém, a maior de todas essas virtudes é o amor. E segue dizendo, versículo 19, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E ele nos deu este mandamento. Não é uma opção. Mandamento. Quem ama a Deus, ame também o seu irmão.
ame o seu próximo. É muito fácil amar quem te ama. É muito fácil abençoar quem te abençoa. Retribuir com presentes quem te presenteia. Estender as mãos a quem te estende as mãos. Mas a virtude do cristianismo, o maior exemplo que Cristo nos deixou, é fazer o contrário. É abençoar quem te amaldiçoa, é amar quem te odeia, é estender as mãos quem quer ver você morto. Aqui no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 43, Jesus diz: vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Muita gente fala isso. Ah, você é bobo, você é trouxa, ele quer o seu mal, você vai amar? Não. Você tem que amar seu pai, tem que amar sua mãe, tem que amar seu cônjuge, ama os seus filhos, aquele ali rejeita. Aquilo ali não vale nada. É o que nós ouvimos. Mas Jesus segue dizendo, mas eu lhes digo. Então aqui o que importa não é o que os outros falam. É o que está escrito que Jesus nos ensina. Mas eu lhes digo, amemos, aliás, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês sejam filhos do seu Pai que está nos céus. É um dos requisitos para que nos tornemos filhos de Deus. Não basta apenas chamar Deus de Pai, tem que viver a sua palavra, porque ele faz raiar o sol, o mesmo sol que nasce sobre os bons, nasce sobre os maus. E ele derrama a chuva sobre ambos. Se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa vocês terão? Até os religiosos, até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Evangelho é confronto, evangelho é resiliência, evangelho é pagar o mal com o bem. Isso é evangelho. É isso que você... Aí que você faz a diferença para que as pessoas vejam que você de fato é diferente. Ah, mas por que você não revidou? Por que você não quebrou? Por que você não devolveu o tapa? Por que você não xingou de volta? Não, não foi isso que Jesus nos ensinou. E não adianta ouvir a palavra e sair no outro ouvido. Nós temos que ouvi-la e guardar no nosso coração e vivê-la. De fato, sozinho é impossível. Mas quando você pede ajuda do Espírito Santo, quando você busca recurso e refúgio em Deus, Ele te fortalece. Ele te capacita. Ele te ajuda. Sozinho é impossível. Mas quando você ama a Deus, você permanece nele, Ele derrama do seu amor nos nossos corações, no seu coração, no meu coração. Olha só o que minha amiga Valéria teve que passar lá no passado. E então ela recebeu aquela resposta de amor contra tudo que ela achava e julgava. E depois ela pagou a ele e ele se mostrou prestativo, de braços abertos. Sempre que você precisar, conte comigo. Já aconteceu muito comigo. Aquela pessoa que você quer ver longe, aquela pessoa que você não quer contato, muitas vezes Deus permite situações mostrando que você também precisa dela. Não somos melhores do que ninguém. Faça o bem, faça a vontade de Deus. E Deus te recompensará poderosamente. Amém?